E vamos repercutir a entrevista de Carille e comentar os principais erros do Santos na partida contra o Mirassol. E a pergunta que não quer calar: será que Carille continua no Santos por um bom tempo? Ou será que o cargo corre risco dependendo do resultado da partida contra o São Paulo neste domingo na Vila Belmiro? Quero a sua opinião aqui nos comentários e vamos então palpitar, né, opinar o que aconteceu nesse jogo do Santos contra o Mirassol, onde perdemos por 3-2. Primeiro que foi uma derrota justa, principalmente pelo primeiro tempo, né? Primeiro tempo do Santos, o Santos não existiu, não entrou em campo. Era só o Mirassol, tanto que com menos de 40 minutos o Santos já tinha sofrido 3 gols, a torcida do Mirassol gritando olé, enfim, uma catástrofe. Ah, Nájila, mas o VAR acabou não pegando, que houve falta no gol do Mirassol e tal. Ok, isso é uma outra história. Porém, o que o Mirassol jogou, o que o Mirassol construiu contra o que o Santos não produziu no primeiro tempo, faz com que o resultado acabasse justo, né? Tem a questão da arbitragem, ok, mas o Santos não fez por onde vencer nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo, né? O jogo em si. Bom, outra coisa que a gente tem que avaliar aqui: o jogo do Santos contra o Mirassol não foi bom. Mas aí eu te pergunto, qual partida que o Santos fez até o presente momento do Campeonato Paulista que a gente falou assim: nossa, vitória bem construída do Santos, Santos jogou bem no primeiro tempo, jogou bem no segundo tempo, vitória maiúscula. Qual partida? O clássico contra o Corinthians talvez tenha sido a partida que mais deu euforia para a torcida, por ser um clássico, pelo Santos começar atrás do placar, né, jogar na casa do rival, enfim. Mas se a gente analisar o primeiro tempo desse clássico contra o Corinthians foi superior. Só que no segundo tempo, o Santos veio com uma estratégia mais inteligente e conseguiu aproveitar, né, principalmente nos erros do time do Corinthians também. Contra o Mirassol, o Santos aconteceu a mesma coisa na segunda etapa. Acordou para a vida, lembrou que tinha jogo no segundo tempo. Cara, ele fez algumas substituições que não deram certo, né? Da forma como ele começou, principalmente com o Batistão perdendo pelo menos 2 gols ali na cara. Não deu certo, mudou, o time melhorou, o Santos começou a fazer uma marcação-pressão no Mirassol, Mirassol sentiu também um pouco essa pressão do Santos, né? Baixou um pouco a guarda. O Santos conseguiu fazer 2 gols em 15 minutos e foi para cima. Mas também não conseguiu manter isso, obviamente, pela questão física, começo de temporada, e também imagino que é humanamente impossível você ficar 45 minutos pressionando, né? A gente entende isso. Porém, por que não entrar com uma postura um pouco mais agressiva no começo da partida? Para que esperar ter dificuldade para tomar uma ação diferente? Por que não ser um time mais ofensivo? Quando o Santos, nas poucas vezes no Campeonato Paulista, que se propôs a ser mais ofensivo, jogar com o intuito de marcar o gol, o Santos conseguiu, ou criou chances, ou levou o perigo, incomodou o adversário. Quando o Santos teve uma postura de se recuar, só se defender, acabou sofrendo gol, se complicando na partida. Foi assim, jogando na Vila Belmiro e ganhando contra o São Bernardo. Fez o gol, achou que o jogo já estava resolvido, parou de jogar, tomou o gol. Contra o Ituano, a mesma coisa. Aí, né, tivemos aquele achado do Lucas Pires dando um cruzamento para o gol do Ricardo Goulart, desempatar e a gente vencer. Mas por que não? Por que não incomodar mais o adversário, tanto de forma ofensiva e também quando o adversário está com a bola? Por que não fazer isso? Né? Então, algumas questões que a gente se pergunta aqui em relação ao técnico Fábio Carille. Alguns pontos também, mais uma vez, falando sobre isso, sobre a falta de finalização do time do Santos, a falta de criação de jogadas. O Santos não é um time ofensivo, nem um time defensivo, né? Porque também quando tem que se defender, o Santos não consegue. Até brinquei na live pós-jogo, né? Um inscrito mandou aqui: o Santos não tem DNA ofensivo com o Carille, tem DNA defensivo. Eu falei, ultimamente o Santos só tá com DNA, né?
porque nem ofensivo e nem defensivo. Não consegue fazer nenhuma coisa nem outra bem. Dá muito espaço para o time adversário. João Paulo toda hora ou tem que fazer alguma defesa ou tem que torcer para a bola sair fora, né, não em direção ao gol, porque o time adversário tem muita facilidade em finalização. E o principal, faça o simples. Faça o simples. O Carille entrou com uma escalação diferente. Alguns jogadores, principalmente Balieiro e Felipe Jonathan, que não jogaram juntos ainda nessa função, que é uma função importante, né? Até me arrisco a dizer que é praticamente um coração do time, o primeiro volante e o segundo volante, porque se não encaixa ali, dificilmente alguma coisa vai dar certo, tanto lá atrás como lá na frente, né? Não deu certo. Felipe Jonathan, a gente tinha uma esperança de que ele pudesse jogar bem no meio-campo, como aconteceu em algumas partidas do ano passado, mas muito displicente, não prestando atenção no jogo, andando em alguns lances e claramente, né, prejudicando o Santos de forma coletiva. Balieiro também não foi bem, não gostei. O Batistão teve a oportunidade, né, de abrir o placar e quem sabe a história pudesse ser outra, mas um Santos que erros individuais e até mesmo a forma como o Santos se postou coletivamente deu no que deu, né? Vitória do Mirassol, como eu disse, uma vitória merecida. Mesmo com questão de arbitragem, lance que poderia ter anulado o gol, mesmo com isso, o Mirassol conseguiu aproveitar a falta de interesse ou falta de ofensividade do time do Santos, principalmente na primeira etapa. E depois você correr atrás do prejuízo, né, é muito mais complicado. E só para a gente finalizar, antes de chamar a entrevista coletiva do Carille, alguns números sobre a participação do Santos até o momento no Campeonato Paulista, que resume bem tudo isso que a gente comentou. O Santos é o quarto time com menos finalização no Paulistão. O Santos tem uma média de 9 chutes por partida. E aí, finalizações no alvo, uma média de 3 por partida. O Santos também é o quarto time do Campeonato Paulista que menos finaliza no alvo, né? Que acerta ali aquele negócio chamado gol. O Santos é o primeiro time que mais sofre finalizações por partida. Cerca de 17 finalizações que o Santos toma por partida. É o primeiro também, né? Finalizações sofridas no alvo, cerca de 6 finalizações. Então, esses números resumem tudo isso que a gente falou, né? A falta de criatividade e falta de capacidade defensiva do time do Santos. Espero que para o clássico contra o São Paulo alguma coisa mude, porque se não mudar, provavelmente Fábio Carille não deve durar no comando técnico do Santos. Bom, quero a opinião de vocês sobre a permanência do Carille, quero a opinião sobre essa partida contra o Mirassol e fica aí com a entrevista coletiva, a forma como o Carille enxergou Mirassol 3, Santos 2. Eu fizesse uma análise dessa partida aqui em Mirassol. Boa noite. Jogo de 2 tempos, né, onde infelizmente a gente perdeu. Um primeiro tempo muito apático, aceitando muito o que o Mirassol queria dentro de campo. A gente tinha passado todas as informações, né, um time que não teve postura, não teve atitude, essa é a palavra certa, né? Time que tinha que rodar mais a bola, mas começou com um jogo muito amoroso, trabalhando passe muito para trás, jogando numa zona de risco. Esse foi o nosso primeiro tempo. O Mirassol acelerado fez 3-0 em cima de nós. Segundo tempo, não só falar das mudanças, mas da atitude de todos, né? Um segundo tempo diferente, querendo, dividindo, brigando, jogando para frente, que é o que a gente cobra e é o que a gente pede, é o que a gente tem buscado para crescer, né, nesse início de temporada. Então é isso, fizemos 2 gols, merecemos até empatar ali no final com oportunidades, né, mas infelizmente perdeu. Então é um jogo para a gente levar de lição, sim, para aprendizado, né, para que eu não cometa erros também, né? Também a gente vai aprendendo, vai vendo o que acontece durante as partidas e vai assim nos capacitando assim para tomar as melhores escolhas. Pergunta agora do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Carille, boa noite. Qual que era a ideia sua para a partida de hoje com a entrada do Léo Batistão começando no time titular?
O Léo tem jogo pelo lado, Atlético de Madrid, ele jogou muito pelo lado direito, aberto, chegando. Tem jogo dele por dentro, ele também sabe fazer isso. No nosso começo de jogo ele foi bom, criando oportunidades. Tivemos oportunidades primeiro que o Mirassol infelizmente não fizemos, né? Ele pode jogar ali sim. É um início que eu preciso ser forte, eu preciso somar pontos, mas eu preciso também pensar na sequência. Então jogadores aí que vinham de 6 jogos direto, e a gente pensou muito para que a gente continuasse forte e pensando também ali na frente, né? Jogo eliminatória logo ali na frente, a gente tem pela Copa do Brasil. Então a gente foi discutindo com a comissão e eu tomei a decisão de colocar esse time que não funcionou. Isso não quer dizer que não pode funcionar em algum momento, né? Talvez mais treino, talvez uma orientação melhor minha, talvez uma atitude melhor dos atletas. Eu acredito que pode funcionar em algum momento. Pergunta agora do Lucas Mussetti, do Wall Sport. Carille, boa noite. Por que o torcedor do Santos ele tem visto pouco o time atuando como ele atuou na primeira metade do segundo tempo? Primeira metade do segundo tempo, atuando pouco? Não entendi. Por que o torcedor do Santos ele tem visto pouco o time ele atuando, a forma de jogar, como ele atuou na metade do segundo tempo quando fez os 2 gols? Tem alternado muito, né? Tem alternado muito. Corinthians um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo melhor. Guarani um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim. São Bernardo 35 minutos bons, depois cai, né? Esse equilíbrio que a gente tem que buscar, essa busca por jogar cada vez melhor, a gente tem que buscar e manter essa regularidade pelo tempo todo. Isso está sendo, né? Tá chegando jogadores que vai nos acrescentar. O Sandri aí recuperando a forma, aumentando seus minutos dentro de campo. Essa é a ideia nossa da preparação física e do departamento médico juntos, né? Para a gente achar esse equilíbrio aí e fazer 90 minutos mais intenso, mais constante. Pergunta do Guido Bortolomazzi, do programa Baixada Esporte da TV Santa Cecília. Carille, pela escalação do primeiro tempo, você se considera responsável pela derrota de hoje? Com certeza, né? Mas aí também tem a atitude do grupo, foi isso cobrado no intervalo. A escalação, eu tenho uma equipe que a gente conversa, discute e é eu que decido quem vai para campo, né? Funcionou em certos momentos no ano passado. O Felipe ali por dentro foi fundamental quando a gente trouxe ele para dentro no sistema com 3 zagueiros e o Braga aberto, né? Hoje não funcionou, isso não quer dizer que eu não acredito que isso possa dar certo, talvez uma preparação melhor para que isso aconteça. Então é claro que é a minha escalação, é a minha responsabilidade, mas também a atitude de todos os jogadores que estavam em campo no primeiro tempo. Penúltima pergunta do Felipe Modesto da TV Globo. Carille, o time do segundo tempo é o mais próximo da formação ideal que você pensa para a temporada? Pode ser, né? Eu gosto de um 10 ali mais perto do 9. Hoje, no segundo tempo, ficou o Marquinhos por dentro, que é um cara que gosta de jogar mais de lado, né? Que pode funcionar também. Mas o meu time ideal aí do 4-2-3-1 é ter um 10 assim, que fique perto do 9, que saiba movimentar, que encha a área quando essa bola também chegar de lado, que saiba fazer gol, né? Esse é o time ideal que eu penso, mas nem sempre o que eu penso é o melhor. Muitas vezes o time pode me mostrar outras situações e eu tenho que aceitar e trabalhar para isso, como foi o caso do ano passado, quando a gente decidiu fazer 3 zagueiros. Última pergunta do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe. Boa noite, Carille. Você acredita que os jogadores estão tendo dificuldades para absorver as suas ideias, suas orientações também durante o treino? O seu time vem conseguindo apresentar o que você orienta no dia a dia? Com certeza estão entendendo, senão não conseguia fazer bons tempos assim, que foi o segundo tempo do Corinthians, que foi o primeiro tempo do Guarani, que foi os 35 minutos iniciais do São Bernardo, que foi o segundo tempo hoje, né? Então estão entendendo sim, eles mesmos estão se cobrando, porque o que a gente está passando muitas vezes eles não estão conseguindo realizar dentro de campo, eles mesmos estão se cobrando. A gente é muito claro e direto naquilo que a gente quer, então se eles não estivessem entendendo, a gente estaria fazendo 90 minutos ruins, né? Então eles estão entendendo sim, e a gente tem que crescer, tem que melhorar cada dia, cada jogo.